Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Um grande prazer mais uma vez aqui gravar um vídeo, compartilhar uma palavra, desmistificar o ensino da igreja de mercado e principalmente o ensino da instituição universal, de onde eu fui membro durante muitos anos e graças a Deus, quando a misericórdia e a graça do Senhor chegou na minha vida, na vida da minha família, esse chamado irresistível, ele trouxe significado para a nossa vida e trouxe respostas aos nossos porquês. Então eu queria compartilhar com vocês mais este vídeo, agradecer o grande número de novos inscritos, impressionante nos últimos dias, a quantidade de pessoas que têm se inscrito no nosso canal. Acredito que seja pela nossa participação no podcast do Pregando as Escrituras, então você é muito bem-vindo aqui. Você não é obrigado a concordar comigo, mas em discordar, coloque elementos para você discordar de mim. Não simplesmente me acusar, me chamar ou apontar o dedo para mim e dizer que o que eu estou fazendo é errado. Pelo contrário, nós somos chamados à verdade. E quando essa verdade chega nas nossas vidas, é impossível escondê-la. É impossível se calar diante de tantas atrocidades que nós temos vistos dentro das igrejas brasileiras, principalmente dentro das igrejas neopentecostais, da exploração. São pessoas simples, pessoas humildes, são pessoas que são exploradas em sua fé, acreditando que aquilo ali seja algo saudável, e infelizmente essas pessoas têm se deixado enganar. E quando elas saem em defesa, no caso dessas instituições, eles sempre repetem as mesmas coisas, ou seja, nem pensar por si mesmas elas conseguem. Elas sempre vão falar aquilo que elas são orientadas, aquilo que elas são levadas a pensar e afirmar como verdade. Elas não conseguem pensar fora da caixa, fora da caixinha da instituição na qual ela faz parte. Então, quando eu falo da instituição universal, eu não estou falando do caráter das pessoas. Eu não posso falar de caráter de ninguém, até porque eu preciso olhar o meu, eu preciso me avaliar todos os dias. Mas quando a gente pega o ensino principalmente, o ensino das Escrituras, da Palavra de Deus, e eles deturpam, e eles acrescentam, e eles criam heresias, ensinos que fazem as pessoas dependentes da instituição e principalmente do altar que eles insistem em santificar. Ou seja, dentro dessas igrejas, principalmente, sempre vou falar das neopentecostais, se tem a figura do altar como algo santo, que a sua vida deve estar naquele local, em cima ou naquele local, naquele altar. Então se cria espiritualizam o local, catequizam o local, como se aquele lugar fosse santo, que qualquer coisa que ela erre naquele lugar, ou seja, ela vai estar em débito ou em dívida com Deus, e mais cedo e mais tarde Deus vai cobrar isso pela ausência ou pela falta dela, seja numa oferta, seja num voto que ela não cumpriu. Ou seja, é criado um terror psicológico e essas pessoas ficam refém do altar daquela instituição. Então o que acontece? Essas pessoas que chegaram recentemente aqui no nosso canal têm me perguntado sobre... uma pessoa perguntou sobre dom de profecias, a outra me perguntou sobre a igreja quadrangular, e outras pessoas vão fazendo perguntas sobre determinadas igrejas. E eu não quero fazer um vídeo simplesmente falando de igrejas ou apontando, salvo aquela que eu saí, que eu tenho informações e elementos suficientes para falar, que seria a instituição universal. Mas creio que muitas semelhantes a esta, você pode tirar a sua conclusão e você mesmo avaliar. Como eu falei, na instituição universal, a figura do altar
tem um peso muito grande para aquela pessoa que está ouvindo. E essa pessoa não pode errar em cima daquele altar. Seja num voto, seja num propósito, seja na passagem em cima daquele altar, ou seja, é santificado aquele ambiente, aquele local, principalmente o altar da instituição, que a pessoa, se ela não passar por ali, ou se ela não tocar naquele lugar, é como se ela não tivesse tido uma comunhão ou um momento com Deus. Então, se faz essa espécie de... É como se o altar fosse a coisa mais sagrada daquele lugar do que propriamente a palavra de Deus. Então, a palavra que é pouca, mas a palavra que é falada, se a pessoa não for tocar naquele altar, parece que faltou alguma coisa. E ainda, as pessoas quando saem de férias, é apregoado nos cultos, nas reuniões da Universal, para que ela não fique sem ir à igreja, onde quer que ela esteja. Se ela está fora do país, se ela está em outro estado, outra cidade, que ela não deve quebrar esta comunhão com o altar. O altar aqui na figura de Deus. Olha, você não deve quebrar sua comunhão com Deus, você tem que ir na igreja. E as pessoas têm essa mentalidade de que o altar que Deus quer que a gente preserve é a nossa ida àquele altar de pedra, ou a nossa vida estar alicerçada e colocada sobre ele. E não é. A palavra de Deus nos mostra muito claro que o que Deus quer de nós, o que Jesus veio trazer ou instituir para nós é o reino de Deus. E esse reino deve estar dentro do seu coração. Que existem muitas distrações que fazem com que esse reino não seja real na vida de muitas pessoas. Ou melhor, não seja um verdadeiro na vida de muitas pessoas. Por isso as pessoas se deixam enganar por essas igrejas, por esses locais. Então aqui eu vou te dar elementos para você identificar se o lugar no qual você vai é um lugar que você deve continuar a ir ou você deve parar de ir. Então, quando você for levado a achar que você só vai ver a mão de Deus movendo ou estando sobre você pelo que você faz, pelo que você leva, pelo que você dá, tem grande risco de você estar num lugar que de fato e de verdade tem usurpado a glória de Deus, a presença de Deus e subvertido a graça de Deus. Primeiro, nada que aconteça comigo, de bom, de mal, eu tenho poder sobre isso. Primeiro, é obra única e exclusivamente de Deus, é a soberania de Deus. Então não adianta eu querer dar a receitinha do bolo para você, para a sua vida mudar, porque eu não tenho poder sobre a ação de Deus. Eu procuro me submeter à vontade de Deus, para que a minha comunhão com Ele não seja quebrada. A minha comunhão, ou seja, Deus não precisa fazer nada para comigo. Deixa eu só tirar a propaganda aqui. Deus não precisa fazer nada para comigo, ou não precisa me dar nada para que eu sirva, para que eu vá buscar. Pelo contrário, o que Ele poderia fazer por mim, Ele já fez. Ele deu o seu Filho. Ele deu o Senhor Jesus, que morreu pelos meus pecados. E ainda que não acontecesse mais nada na minha vida, só o fato dele não ter imputado o meu pecado sobre mim, dele ter me justificado diante de Deus, já seria eternamente grato, independente das coisas que me aconteçam, que irão me acontecer. Passado, presente e futuro, não importa. Deus tem um controle da minha vida nas suas mãos. Então, mais do que saber se a igreja que você está indo é a correta, é a certa, procure ter elementos dentro da palavra dele para você não ser mais enganado por ninguém. Então, a quadrangular, ela é correta? Eu vou te dar elementos para você identificar. Veja só, no livro de Marcos, no capítulo 8, no verso 34, Jesus diz o seguinte: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida,
perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse salvará. Pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? É uma pergunta que Jesus está fazendo. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Outra pergunta. Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. A gente precisa entender uma coisa aqui. João Batista pregava que era chegado o reino de Deus. E aqui Jesus fala: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Quando eu entendi, pessoal, quem eu era, e principalmente que a minha vida não se tratava de mim ou das minhas alegrias e felicidades, e sim de tudo que eu fizesse fosse para a glória de Deus, e aqui já não importava mais o que Ele iria me dar, se eu teria uma casa, se eu teria um carro, se eu teria um emprego, um casamento. Aqui não era mais as coisas externas. Quando Jesus fala do reino de Deus, Ele não está falando materialmente te abençoar em te dar as coisas. Quando Ele fala tomar a cruz, implica em renunciar às vontades, os desejos. O que essas igrejas, e agora eu vou colocar no plural, o que essas igrejas fazem? Fazem as pessoas acreditarem, dentro de uma mensagem antropocêntrica, o homem no centro, de que ela pode ir para o céu e ter a sua vida bem-sucedida aqui em tudo quanto ela fizer. Se você quer ser empresário, se você quer ser artista, se você quer ser isso, em nome de Jesus você pode todas essas coisas. Em nome de Jesus, se você se submete ao ensino da instituição, se você é dizimista, se você cumpre com seus votos, com os seus sacrifícios, se você pedir em nome de Jesus, naquele altar que eles espiritualizam, tudo é possível. E Ele vai usar, tudo é possível que crê. Ele vai usar a própria palavra de Deus para subverter, para adulterar e para se criar heresias. Então as pessoas, elas acreditam sim que ela pode todas as coisas, inclusive às segundas-feiras dentro da instituição universal, buscando no Congresso para o Sucesso. Olha que coisa linda, Congresso para o Sucesso. Quem não quer ser bem-sucedido na vida? Quem não quer ser bem-sucedido? Quem não quer ter uma casa melhor, uma casa grande? Quem não quer ter um carro que custe mais de 100, 200, 500 mil reais? Quem não quer um salário de 30 mil por mês? Ou seja, as pessoas são convidadas a terem essa vida de qualidade em nome de Jesus. Quando o Evangelho não é isso. Quando o Evangelho, quando o chamado da graça para com a vida daqueles que se propõem a serem de fato e de verdade discípulos, é renúncia, é tomar a cruz. Mas quando a igreja ou a instituição religiosa, e aqui essas instituições religiosas neopentecostais, eles sacralizam ali o local, o altar, e eles falam: tudo quanto você fizer, se você fizer com fé, se você fizer com sacrifício, com ardor, se você colocar o seu melhor, Deus ele tem a obrigação de te dar, de te abençoar. Isso é uma heresia. Não é verdade. Deus não é manipulável pelo que nós fazemos ou damos. Deus é Deus. Deus ele não precisa que você peça algo para que ele saiba qual é a sua necessidade. E o próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, quando ele estava apregoando ali para aquela multidão,
que ele sabia da necessidade das pessoas, como eu já falei em outros vídeos, pessoas que eram oprimidas, pessoas que pagavam altos impostos, porque as pessoas eram exploradas pelos impostos altíssimos que eram pagos para Roma. Então, essas pessoas estavam esperando um Messias que fosse libertar elas daquela prisão, daquela cadeia na qual elas estavam vivendo. Jesus sabia de tudo isso. E Jesus falou, olha, vocês estão equivocados. Vocês estão equivocados. Vocês estão ansiosos por essas coisas. E eu digo, não andem ansiosos por essas coisas. Porque o vosso Pai Celestial sabe de todas elas. Gente, a gente não precisa pedir, Deus já sabe. E quando nós nos relacionamos e conversamos com Deus, Ele já sabe. Até mesmo o que a gente vai pedir antes da gente pedir. Então, como você vai ordenar ou dar ordens a um Deus que é o Criador de todas as coisas? É impossível. Então, quando Jesus aqui fala tomar a cruz, implica em colocar as nossas vontades diante dele. Por quê? Por quê? Porque se nós achamos que Deus, se nós acharmos que Deus, ele aprova os nossos desejos, nós vamos se perder, porque a gente nunca se sacia. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Há uns anos atrás, naquela operação, eu não queria nem falar disso, mas vamos lá. Naquela operação da Lava Jato, foi encontrado num apartamento bolsas com milhões de dinheiro. Certamente, quem estava juntando, agora eu não vou entrar no mérito de quem era, tá? Mas tinha tanto dinheiro naquele apartamento, tanto dinheiro naquelas bolsas, que eu acredito que quem estava, ou quem era o dono daquele dinheiro, já tinha muito mais que aquilo. Só que a pessoa, ela não se sacia, porque ela é escrava do pecado. Ela é escrava do pecado. Então nunca vai ser suficiente. Ela vai roubar e ela, ainda que ela tivesse condição de gastar, porque ela não tem nem, não terá anos de vida para gastar tudo aquilo, de tanto dinheiro que é. Só que como nós não encontramos plenitude e saciedade nas coisas de fora, externas do mundo, então essas pessoas são escravas do dinheiro, disso aqui, das coisas materiais. Aí agora você, todo espiritual dentro dessas igrejas, estou fazendo um paralelo para que você avalie e pense. Agora você, todo espiritual dentro dessas igrejas, acredita que pelo fato de você estar dentro da igreja e você está cobrando de Deus uma vida de qualidade, janelas abertas, portas abertas, as janelas e as portas dos céus abertas sobre a sua vida. Aí eles vão utilizar de Abraão, que foi riquíssimo, e de tantos outros personagens e heróis da fé que foram bem-sucedidos. Mas existem aqueles que não foram. Existem muitos que foram bem-sucedidos e abençoados. Mas aqueles que não foram, Deus não era menor com eles, ou Deus não estava indiferente, mas eles cumpriram com os seus propósitos e chamados, diferentemente dessas pessoas, dessas igrejas. E um dia eu fiz parte. Quando eu entendi a minha pequenez e o grande pecador que eu era, independente de não mais estar vivendo no pecado, na prática do pecado, continuo sendo pecador. Eu sei das minhas inclinações. Como eu posso querer o reino de Deus ativo e vivo na minha vida, desejando ser rico e buscando a riqueza, só que agora espiritualizando isso, em nome de Jesus? Olha, em nome de Jesus, porque se eu tiver muito dinheiro, eu vou poder ajudar muito mais pessoas. Mentira! Mentira, você é refém das coisas mundanas, do mundo. Você quer a vida de qualidade, não é para glorificar Jesus, mas Jesus é um pano de fundo para que você manifeste os seus desejos. Mesmo que agora você espiritualizando ele. Então tomar a cruz não é simplesmente não viver mais uma vida no pecado. Tomar a cruz,
aqui é submeter a sua vontade, inclusive aonde você quer morar, o emprego que você quer ter, o carro que você quer ter, é submeter. Senhor, se for da tua vontade e se for edificar o teu nome, se for para que outras pessoas entrem neste reino, que é o reino de Deus, amém, Senhor. Porém, Senhor, se o Senhor não me der, em nada o Senhor está faltando comigo, porque o que eu precisava o Senhor já me deu. O Senhor perdoou os meus pecados. As pessoas, elas buscam as bênçãos quando na verdade ela já, se ela de fato e de verdade fossem salvas, elas não precisariam pedir mais nada para Deus, porque ela sabe que o maior milagre é a salvação. Não é a casa, o carro, o casamento, não é uma saúde inabalável, não. O maior milagre que Deus pode proporcionar ao ser humano é a salvação. Mas essas pessoas avarentas, elas buscam a plenitude de Deus aqui, porque elas vão se utilizar de versículos, né, para poder atestar o quão material ela é, o quão material, o quão impregnado o mundo ainda está nela. Só que agora ela espiritualizou, em nome de Jesus. Então, tudo que ela pede, ou tudo que ela faz, ela não faz para o reino de Deus. Ela faz para colher os benefícios daquela obediência cega a uma direção cega, a um grupo aqui de pastores, bispos, de pessoas que essa obediência é cega e burra, que se ela fizer, Deus vai honrar ela, vai abençoar ela. Então ela fica refém dessas bênçãos, dessas migalhas. Pessoas que falam, eu cheguei lá, minha vida era assim. Pessoal, se a sua vida era ruim antes, ela pode continuar sendo ruim você dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o evangelho não é para mudar o exterior, mas o evangelho produz mudança interior. E produz mudanças, inclusive, de um coração grato. De saber que o que ela merecia era o inferno, era o afastamento total de Deus. E Deus, com a sua misericórdia, Ele nos salva, Ele nos chama ao arrependimento. E o próprio Espírito Santo convence o pecador. Só que o pecador só é convencido quando a palavra é reta e direta. Então, para você que fica me perguntando se a igreja A ou B ou C é certa ou errada, quando você vai à instituição, quando você vai a essa igreja, você sai de lá com o desejo de ser uma pessoa melhor e ser mais parecido com Jesus? Ou você sai de lá querendo que Deus te abençoe e te dê mais? O que é importante para você? O que é importante para você? É você ser bênção na vida das pessoas ou você ter a bênção de Deus? As janelas dos céus, as comportas dos céus abertas sobre a sua vida. Porque, pessoal, a palavra de Deus, e aqui não é a palavra do Leandro, a palavra de Deus nos manda repartir, dividir, sermos solidários, não manda juntar. A palavra de Deus nos manda dividir com aquele que não tem. Aí você vê na segunda-feira, nas reuniões da Universal, principalmente porque a segunda-feira é o dia dos empresários dando testemunhas dizendo, olha, eu tenho 8, 10 casas. É uma minoria que dá esse testemunho, a grande maioria passa necessidade. Então não se iluda com essa propaganda enganosa, porque os milagres dentro dessa instituição, ainda que fossem muitos, elas não glorificam a Deus, elas glorificam o homem. E o homem passa a não mais depender de Deus, e sim daquilo que ele construiu. E sorrateiramente, ele está tão distante de Deus e ele nem percebe. Mas como tudo dentro desses lugares, eles espiritualizam e sacralizam, as pessoas acreditam que estão sendo bênçãos. Ou sendo bênção para alguém, ou para alguma coisa. E acha que porque uma minoria está conquistando, que tem a aprovação de Deus. Lembre-se que algumas pessoas, Deus já entregou as suas próprias paixões
os seus próprios desejos e cobiças. Isso já é um pouco da ira de Deus sobre o pecado, sobre o pecador. Tome cuidado quando você achar que você está sendo abençoado por Deus. Se pergunte se aquilo que está chegando nas suas mãos, se realmente tem sido benéfico ao reino, se tem abençoado pessoas. O Evangelho, eu posso dizer que é uma pessoa, que é Jesus. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. O quão parecido com Jesus você é? Jesus abdicou do seu trono. Ele se fez homem, viveu como nós, passou as mesmas amarguras que nós, mas ele não pecou. Ele permaneceu fiel, firme, até o fim. Quando ele fala, se você quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz, você acha que ele estava falando sobre o quê? Você acha que ainda é possível buscar riquezas? Eu não estou dizendo que quem é rico, pessoal, vai para o inferno, não é isso. Mas onde está o teu coração? Onde está a tua gratidão? A tua gratidão está em saber que Jesus perdoou os seus pecados, que você era um pecador totalmente perdido neste mundo. E hoje, pela misericórdia e graça de Jesus, Ele te salvou e Ele não precisa mais te provar ou te dar nada mais. A salvação é suficiente, é o maior milagre que Ele fez na sua vida? Ou você acha que a salvação te garante um cardápio de pedidos que, porque você acha que está dando alguma coisa, está cumprindo algum voto, está fazendo algum sacrifício, que isso tenha uma mão de Deus? Tome cuidado, muito cuidado com isso. Tomar a cruz, pessoal, é muito mais do que fugir do pecado. Tomar a cruz é renunciar às nossas vontades a ponto do Leandro desaparecer, para que Cristo apareça, para que as pessoas, ao olharem para o Leandro, não vejam Leandro, mas vejam uma pessoa piedosa, uma pessoa que de fato e de verdade reflete a Jesus, que não tem apego a nada. Eu não sirvo a Deus pelo que eu tenho. Eu estou na minha casa agora, estou aqui na minha sala. Mas nada disso aqui me traz plenitude, nada. Ainda que eu estivesse num barraco, numa comunidade, numa favela de palafita, eu já teria o coração grato. Eu já passei, pessoal, eu estou com 41 anos, já passei por muitas coisas. Acredito que você aí do outro lado também passou. E um dos motivos que me fizeram questionar o ensino da Universal foi justamente estar fazendo tudo certo, estar procurando viver uma vida piedosa, uma vida reta, uma vida temente a Deus, ainda lá dentro da instituição, e nunca ver aquelas promessas cumpridas na minha vida. Só que chegou uma hora que eu falei, tem coisa errada. Como é que eu posso desejar tantas coisas e não ser grato pelo que Ele já me deu, que foi a oportunidade de recomeçar tantas vezes que eu errei? Os últimos 6 anos da minha vida são os melhores anos da minha vida. E aqui eu não estou falando de bênção, estou falando do relacionamento e da comunhão que eu tenho com Deus. Em saber que se Ele me der ou se Ele não me der, eu continuo servindo e amando da mesma forma. É como o apóstolo Paulo fala, aprendi a viver contente, sei viver no muito, sei viver no pouco. Então, não é mais sobre ter, mas é sobre ser. Não é mais sobre juntar, mas sim sobre dividir. O que essas igrejas fazem com você? Qual é o desejo que você tem no seu coração? É em buscar as bênçãos? Porque eles usam o versículo dizendo, olha, aquele versículo tão, eu vim para que tenham vida e vida em abundância ou com abundância. É isso que você utiliza? Ah, mas Jesus falou, Deus falou que nós devemos ser ricos. Só que a própria palavra de Deus fala que aqueles que buscam as riquezas, eles caem, se tornam presas fáceis desses pseudos mestres, desses pseudos bispos e pastores. São lobos devoradores,
ávidos e sedentos pelo poder. E aqui o poder que o dinheiro produz e dá. As pessoas não sabem pensar fora da caixinha. Elas precisam repetir aquilo que elas foram ensinadas há tanto tempo. Um dia eu já fui assim, mas graças a Deus, a graça chegou na minha vida, eu vi quem eu era. Como eu falei, eu não sirvo pelo que Ele vai me dar, eu não sirvo pelo que eu já tenho, mas eu sirvo pelo que Ele é, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus amoroso, que não é conivente com o pecado, que não divide a sua glória com ninguém. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Quando eu testemunho, eu não falo de mim, eu falo dele. Eu sei quem eu era, mas eu sei quem é Ele e o que Ele fez na minha vida. Então que você possa entender que nós precisamos, sim, sermos comunidade, precisamos estar inseridos num corpo, porque não é possível você dizer que ama a Deus e odeia o corpo. Imagina você falar para Jesus, Jesus, eu te amo, que Jesus é o cabeça e a igreja ali é o corpo. Como é que você pode dizer que ama a cabeça de Jesus, mas você odeia o corpo de Jesus? Você precisa estar inserido num corpo. Nós não nascemos para viver sozinhos, nós nascemos para viver em comunidade. Por isso que ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como que eu posso amar o meu próximo se eu estou distante dele? Como eu posso amar o meu próximo se tudo que eu quero é que ele perca para aquilo que ele tem vir para as minhas mãos? Quando ele é incrédulo, eu não oro por ele, eu oro para que as coisas dele venham para as minhas mãos. Será que isso é evangelho? Será que realmente isso agrada a Deus? Será que realmente Deus aprova isso? Nós estamos nos enganando. Nós não estamos sendo enganados. Nós estamos nos enganando. E prova disso é que tentamos espiritualizar tudo aquilo que agrada o nosso coração. Tentamos espiritualizar as nossas vontades, os nossos desejos. Nós não consultamos a Deus sobre qual é a vontade dele para aquilo. Nós simplesmente tomamos a decisão. Quando dá certo, nós agradecemos a Deus. Quando dá errado, a gente questiona a Deus por que deu errado. Quando, na verdade, antes de iniciarmos qualquer projeto, nós deveríamos perguntar, Senhor, é da tua vontade? O Senhor quer que eu faça isso? Não estou falando que todos aqui vão ser ricos, nem que todos vão ser pobres, mas que possamos ter o nosso coração no Cristo da palavra, no Cristo que transforma vidas e transformam interiores e não exteriores, que faz com que pecadores sejam chamados ao arrependimento. Lembre-se, você é um pecador, você precisa se arrepender. E quando você entende que o propósito de tomar a cruz é matar a nossa carne todos os dias, as nossas vontades todos os dias, que é o que eu luto. Eu luto contra a minha própria carne, a minha natureza, que muitas vezes se esquece de onde Deus me tirou, mas que logo me traz de volta. E aí os pés firmam no chão e falo, Senhor, me perdoa por desejar aquilo que não é essencial. Que o Senhor me dê condição de ser bênção para as pessoas. Que o Senhor me dê condição de chegar a mais pessoas. Que a Tua palavra seja pregada através da minha vida. Tanto da forma que eu vivo a minha vida, mas também quando eu falar, que eu possa refletir a Jesus. Que eu possa levar Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa ser o primeiro, quando você se levantar, quando você for trabalhar, que independente da situação na qual você esteja passando agora, neste momento de dificuldade, de escassez, de miséria, de doença, seja qualquer problema exterior, que você tenha gratidão pelo que Ele já fez na sua vida, se Ele o fez,
E se você é refém dessas migalhas que você recebeu na Universal, saiba que o reino de Deus é muito mais do que isso. É como aquele homem que descobre, né, o tesouro oculto no campo. Quem descobre ou quem entende pouco do reino de Deus não se deixa enganar por migalhas. Não se deixa enganar por migalhas, mas busca a plenitude de Deus, o caráter de Deus, a misericórdia, o amor, a bondade, porque ela entende quão pecadora ela é, que sem Deus ela não conseguiria não conseguiria nada. Ela simplesmente estava morta. Só que agora muitas pessoas se encontram mortas em nome de Jesus. Pelo contrário, quando elas deveriam morrer para as vontades dela, principalmente para esses desejos que essas instituições espiritualizam, e você acaba sendo refém e vai continuar refém delas enquanto você não cortar essa ligação. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te trazer o entendimento e que você seja tocado de fato e de verdade pelo Espírito Santo. Quero agradecer novamente ao grande número de novos inscritos no canal. Seja muito bem-vindo aqui, muito bem-vindo mesmo. Aos poucos estou voltando a fazer vídeos com mais frequência. Realmente está bem difícil. Hoje eu estou sozinho em casa, minha esposa saiu junto com o bebê, mas porque a gente tem um pequeno e a nossa logística é mais difícil. Quando ele está em casa, ele precisa de tempo. Então, na medida do possível, eu vou fazer vídeos. Preciso fazer lives para bater um papo, até mesmo responder algumas questões, algumas perguntas aí ao vivo com algumas pessoas. Então, deixa aí a sua pergunta e seja muito bem-vindo aqui. Aqui você pode questionar, aqui você pode manifestar sua opinião. Mas é como eu falei, se vai manifestar sua opinião, o faça com base. Porque eu vou ter humildade, que se você, usar isso aqui, e você falar, Leandro, você está errado nisso que você falou, eu vou ter humildade de falar, Deus me perdoa, eu errei. Então que eu possa mudar esse pensamento. Mas, se você vem aqui defender essas instituições, me chamando de caído, me chamando de endemoniado. Pessoal, eu postei esses dias no meu Facebook, o maior patrimônio que eu tenho é minha família. Como eu falei, se eu for morar hoje debaixo de uma ponte, eu tenho o maior patrimônio comigo, que é a minha família. Não é o carro que eu dirijo, não é a roupa que eu visto, não é o teto que hoje cobre a minha cabeça, mas é a minha família. E principalmente é Deus no meu coração. Minha vida, eu não sou feliz pelas coisas. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus no meu coração. E é Ele que me renova todos os dias. Tomar a cruz implica em morrer, em renunciar e submeter as nossas vontades às vontades de Deus. Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.